Oi, pessoal. Então, eu vou gravar esse vídeo como continuação do vídeo anterior. E agora eu vou falar um pouco sobre é, quais foram as decisões, os passos que eu dei em relação ao meu tratamento essa semana, né? Que também pode servir de sugestão, de orientação para outras pessoas que queiram, que tenham interesse, enfim, que estejam pesquisando, procurando alguma informação nesse sentido. Então, assim, como eu falei antes, eu descobri o protocolo Coimbra, né? Recebi as indicações e mergulhei no assunto, fui estudar e tudo mais. E achei muito importante as informações, muito válidas, principalmente os estudos relacionados, né, ao papel da vitamina D, como eu estava falando anteriormente. E no primeiro momento eu fiquei super empolgada, assim, e pensei, nossa, eu vou procurar imediatamente um médico que atenda por esse protocolo para avaliar meu caso, né? Não necessariamente que eu vá já de cara entrar e tudo mais, mas para avaliar meu caso, ver se, né, para minha situação específica pode ser interessante seguir esse protocolo e tudo mais. E até cheguei a ligar para alguns médicos, mas aqui em São Paulo, pelo menos, na região que eu moro não tem nenhum médico que atenda, é só em São Paulo, na capital, e tem uma médica em Campinas também que eu vi, e tem algumas outras cidades do interior, mais longe de onde eu moro, e o mais próximo para mim seria São Paulo, então eu entrei em contato com alguns médicos, mas não consegui consulta para tão cedo, então acredito que são médicos bem concorridos, e, e daí, por uma dessas situações, né, que a gente não planeja, mas que certamente já estava definido, né, é, já era para ser, porque eu acredito muito nisso, quando a gente se coloca no caminho, quando a gente começa a procurar, as coisas chegam, né, o que é para ser pra gente chega. Então, foi isso que aconteceu. Eu acabei ligando para uma clínica para tentar marcar uma consulta com uma médica do protocolo, e aí não consegui, né? Só tem agenda pro ano que vem. E aí a secretária foi super solícita, me perguntou qual era o meu interesse, qual era o meu caso, por que eu estava procurando e tudo mais. E aí eu expliquei, né, que tinha recebido o diagnóstico de uma doença autoimune, que estava procurando tratamento, porque tinha descoberto informações sobre o protocolo e queria conhecer, queria passar com um profissional para ver e tudo mais. E aí ela falou, né, que só tinha essa vaga a partir de março do ano que vem para essa médica, mas que tinha na clínica outros médicos que trabalhavam com medicina integrativa, inclusive tinha uma nutróloga que trabalhava com medicina integrativa e que poderia ser uma opção que eu poderia passar com essa médica também. Ela também trabalha, também iria ver a questão da vitamina D e de todos os outros suplementos, enfim, fazer um check-up geral para ver como que está o meu organismo com relação à necessidade de suplementação de nutrientes e preparar uma dieta específica para o meu caso e tudo mais. E tinha consulta já para o dia seguinte. Então, tipo, eu liguei na segunda-feira e se eu resolvesse fazer a consulta com essa médica, tinha uma consulta, tinha um horário disponível já na terça-feira pela manhã. E aí, assim, no primeiro momento eu fiz, nossa, mas não é exatamente o que eu tô querendo. Né? A secretária explicou que ela não faz protocolo Coimbra, ela não é especialista no protocolo Coimbra, mas que ela iria fazer essa abordagem integrativa e tudo mais. E aí eu fiz, quer saber de uma coisa? Não é o que eu tô procurando, mas é isso que tá aparecendo. Então vai ver, é isso que eu tenho que ir, né? Vai ver, esse é o caminho que eu tenho que seguir nesse momento. Então, entre ficar esperando por uma consulta para março e procurar um profissional que pode me trazer, né, novas possibilidades e me fazer enxergar o tratamento de outra forma agora, então eu vou agarrar essa oportunidade e vou atrás, e vou fazer. Daí fui, agendei a consulta e foi a melhor coisa que aconteceu. Assim, eu já tinha recebido algumas orientações também de procurar algum médico que trabalhasse com medicina integrativa, e eu já estava com essa intenção, eu já tinha essa intenção mesmo de encontrar algum médico, né? Até falei no primeiro vídeo que eu estou procurando, o meu objetivo é encontrar um profissional que tenha uma abordagem que olhe para o todo, né? Que não fique só nessa abordagem convencional de olhar a doença, passar o remédio
que já é comumente passado e esperar que o seu corpo reaja ou não e ficar testando remédio, ficar testando tratamento sem considerar o todo, porque para mim é muito claro que precisa olhar de forma holística, precisa pensar em todos os aspectos do indivíduo para você tratar uma doença. Você não pode, eu acho que essa abordagem em que você trata as doenças como se a pessoa tivesse um problema no fígado, é só o fígado, que isso não tem relação com outros órgãos, com outros sistemas, com outras questões, esse tipo de abordagem eu acho que, né, é ainda o que ocorre mais comumente, mas eu acho que isso já está mudando e que as pessoas estão procurando também, né, abordagens mais completas, né, que sejam vistas como um todo e não como partes separadas. Então, eu estava já com essa intenção e aí resolvi, marquei a consulta e foi assim a melhor coisa que me aconteceu nos últimos dias, porque foi eu de cara tive uma empatia muito grande com a médica. Nós fizemos uma consulta online e de cara já rolou uma empatia assim maravilhosa. Ela me explicou, inclusive no dia que eu agendei, a secretária já me mandou várias informações sobre a nutrologia, sobre como que a médica trabalhava, sobre a abordagem multidisciplinar, que são vários profissionais que trabalham em conjunto, para estudar especificamente o caso de cada paciente. Então, não vai olhar, tipo assim, eu não sou uma pessoa que tem esclerose sistêmica e ela vai tratar isso. Eu sou francinês, que tem esclerose sistêmica. Então, ela vai olhar para mim, para o meu organismo, para quais são as minhas necessidades, quais são outros problemas de histórico de doenças que eu já tive, outras questões, né, que eu tenho. E tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de me propor um tratamento. Não pode ser só olhar para a esclerose sistêmica e dar o remédio para a esclerose sistêmica como se faz para qualquer outro paciente, porque cada pessoa é uma, cada indivíduo tem suas especificidades e suas necessidades, por mais que sejam pessoas que tenham a mesma doença. Né? A doença ela vai se manifestar de maneira diferente em cada pessoa, então precisa ter um olhar individualizado, não pode ser tratar todo mundo que tem esclerose sistêmica vai responder da mesma forma ao tratamento, a doença vai se manifestar da mesma forma, vai ter o mesmo nível de agressividade, vai ter o mesmo nível de evolução. Não, não é assim. Cada pessoa responde de uma maneira, cada organismo é um. Então, é esse tipo de atenção e de abordagem que eu gostaria de ter, e que é muito difícil encontrar, porque a maior parte das abordagens dos médicos vai tratar você como mais um paciente que tem mais essa doença, né? Então, não vai olhar para as suas necessidades específicas, para o que o seu corpo está precisando, né? O que está desregulado no seu corpo que você está manifestando essa doença. Então, a consulta foi super demorada, ela fez muitas perguntas, todo o histórico, eu relatei todos os problemas de saúde que eu já tive na vida, os que eu tenho que são crônicos, as questões de metabolismo, enfim, a gente conversou sobre tudo, os remédios que eu tô tomando, as reações que eu tô tendo aos remédios, tudo. Ela perguntou muita coisa. E, na verdade, eu falo que a consulta, ela continua acontecendo, porque ela continua me mandando perguntas me mandou vários questionários super complexos, assim, com uma infinidade de perguntas para eu responder sobre o meu estado físico e emocional geral. E assim, uma coisa que eu percebi, né, que ficou muito claro nesses últimos dias, desde que eu fiz a consulta, é que ela está estudando o meu caso. Então, ela está estudando para entender, né, o que vai ser, qual é o caminho que a gente vai construir junto para o meu tratamento. Então, a princípio, né, a primeira coisa que ela fez foi já no primeiro momento da consulta, a gente falou sobre a abordagem da vitamina D e de imediato ela já aumentou a minha dose. Então, desde que eu fiz o exame, eu fiz o exame que detectou a deficiência de vitamina D em abril. Então, em abril, foi até a endocrinologista, eu nem tinha passado na reumatologista ainda, nem sabia, né, da doença autoimune. Propôs a suplementação
os valores que são considerados normais, fisiológicos, né, no Brasil, é de 20 nanogramas por ml de sangue de vitamina D. Então, se a sua dose está ali em torno desses 20 nanogramas, é considerado normal. Sendo que esses valores, eles são muito baixos, considerados os valores de referência usados em outros países, por exemplo, que é de 40 a 50 nanogramas, em média. Tem país que considera até 80 nanogramas como sendo considerado o ideal para que o organismo esteja funcionando. Então, tem aí uma informação de que esses valores considerados normais aqui no Brasil são muito baixos. E no meu caso, deu 17. Então, assim, a endocrinologista, considerando os valores que são considerados, né, que é padrão aqui no Brasil, só a vitamina D tá baixa, né, 17 é baixo, é considerado bem baixo, mas a gente vai suplementar e vai ficar normal, vai ficar tudo bem, porque a gente vai suplementar para chegar no 20. Então, como tava lá no 17, ela me prescreveu a seguinte suplementação. Eu tomei durante 8 semanas 50 mil IU por semana. E depois dessas 8 semanas eu passei a tomar 7 mil IU por semana. E diferença nenhuma, né? Depois eu nem voltei na endócrino depois para repetir esses exames. A Reumato também não pediu ainda para repetir esses exames de vitamina D, nem chegou a falar sobre vitamina D comigo. Então, isso não estava sendo considerado no meu tratamento até agora. E a primeira coisa que a médica que eu passei essa semana falou foi: você vai passar a tomar a partir de agora 7 mil por dia, para começar. E aí a gente vai subindo essa dosagem gradativamente, acompanhando e subindo gradativamente. Mas para começar, você vai passar a tomar 7 mil por dia, porque a dose que você está tomando não está fazendo efeito nenhum, mesmo que nada. Né? Se eu já tenho uma doença autoimune, significa que eu tenho uma resistência à vitamina D e eu estou tomando dose tão baixa. Para vocês terem uma ideia, os estudos mostram que uma pessoa normal, exposta ao sol, em torno de 30 minutos de exposição ao sol, ela produz de 10 a 20 mil IUs. Naturalmente, o corpo dela produz em um dia, exposta por 30 minutos ao sol. Então, é muito baixo o que eu estava tomando, 7 mil por semana, considerando que eu já estava com uma deficiência, então isso realmente não estava fazendo nenhum efeito para mim. Então, já comecei essa semana a tomar 7 mil por dia, e aí eu vou fazer vários exames agora, que ela vai solicitar, e depois desses exames a gente vai avaliando e vai subindo essa dose aí, para chegar pelo menos em torno de 80 nanogramas por ml de sangue. Ela falou que essa é a meta pra gente chegar, que ela considera aí que vai ser os valores que vão me surtir efeito benéfico, né? Então, assim, de 17 para 80 tem uma diferença considerável, né? Considerável. Então, assim, eu tô com valores realmente muito baixos a partir dessa perspectiva. E aí, então, então já comecei a tomar. E o outro passo vai ser o ajuste da dieta e a suplementação de outros nutrientes que eu venha a precisar. Então, a partir dos exames, ela vai ver se eu preciso de suplementar com outros nutrientes e ela vai ajustar a minha dieta, né? Como eu comentei, eu tô com acompanhamento de uma nutricionista e eu já venho numa dieta desde junho aí, já regulando bastante a alimentação para reduzir o processo inflamatório do meu corpo, né? Mas o que a médica já me falou é que a gente vai partir para uma dieta anti-inflamatória mais restrita ainda, mais anti-inflamatória no extremo. Não sei, tô até ansiosa para ver o que ela vai me mandar nessa dieta aí, mas a gente vai fazer um tratamento bem baseado em regular o meu organismo, em colocar o meu organismo em equilíbrio, porque o que está acontecendo é que eu tô totalmente desregulada, né? Tipo,
Sendo a vitamina D um hormônio que controla diversas funções no organismo e que está assim tão baixa, está influenciando em todo o resto. Muito possivelmente já foi essa deficiência de vitamina D que acionou a expressão da doença autoimune, né? Então, como que acontece a doença autoimune, né? Assim como outras doenças também. Eu já tenho, certamente, o gene para essa doença. Ele estava silenciado, né, até agora. E aí, diversos fatores, que a gente não consegue definir exatamente quais são esses fatores, mas diversos fatores relacionados a estilo de vida, estresse, alimentação, atividade física, estado emocional, enfim, esses fatores que a gente não controla muito bem, e a própria deficiência da vitamina D podem ter acionado a expressão desse gene e aí a doença se manifestou, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa restabelecer esse equilíbrio do meu corpo para ajudar o meu corpo a lidar com o problema e assim controlar a doença, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, por isso que eu não acredito só no tratamento medicamentoso, que eu vou ficar só tomando imunossupressor e pronto, sabe? Isso não me, de forma alguma, isso me deixou tranquila e satisfeita de que eu estava no caminho certo. Eu estava extremamente angustiada de que essa não era a abordagem que eu precisava seguir. Tinha alguma coisa que me dizia, não é só isso, você precisa olhar para outras questões. Tem muitas outras questões relacionadas que precisam ser consideradas. Não dá para ficar tomando só imunossupressor, dependendo desse tipo de remédio para o resto da vida, sabendo dos efeitos colaterais que esses remédios têm, sem olhar para o resto, né? Eu vou viver sem qualidade de vida nenhuma. E não é isso que eu quero, tá? Então, assim, não vou me definir por isso, não, de jeito nenhum. É fácil? Não é fácil. Tô aqui, pareço plena, mas tô plena? Tô plena, não. Tô aqui o quê? Tomei remédio imunossupressor hoje, então tô como? Tô aqui com todos os efeitos colaterais, já tive, vai passar. Inclusive, a minha psicóloga falou uma coisa pra mim, há umas 2 semanas, que eu tomei, assim, fiz, é isso aí mesmo, comprei a ideia. Ela falou que a doença não era pra mim, era através de mim. Inclusive, isso foi um estímulo para que eu começasse a gravar os vídeos. E assim, gente, eu não sei, mas a gente acredita no que a gente quer. Então, eu tomei completamente isso pra mim, sabe? Não recebo essa doença, não. Ela vai passar, vai me deixar aprendizados, vai me deixar coisas que eu preciso ver, vai fazer eu melhorar o meu estilo de vida e tudo mais, mas vai passar, é através de mim, não é pra mim. Isso não vai me definir, isso não vai ficar na minha vida como uma definição, né? Agora eu sou uma doente autoimune, tenho esclerose sistêmica e agora eu sou isso. Não, eu não sou isso, eu sou muito mais do que isso, né? Então, e essa semana ela falou outra frase que eu também achei muito interessante. Ela falou: é diferente você ter uma doença e a doença te ter. São coisas diferentes. Então, você até pode ter uma doença, mas você não pode deixar que essa doença te tenha e que isso seja você a partir de agora. Entende? Então, para fechar, né, esse vídeo, se eu puder deixar uma mensagem para alguém que esteja passando por algum problema nesse sentido, não deixe se abater. Não deixe se abater. Tenha seus momentos, é totalmente normal e necessário até a gente ter os momentos, né, de tristeza e tudo mais, mas não deixe isso te definir, não deixe isso te derrubar definitivamente, sabe? Você tem recursos, você tem força, você só precisa encontrar. Às vezes a gente acha que não tem, mas a gente tem força, a gente tem recurso e a gente tá preparado, a gente já foi preparado para passar pelas situações que aparecem na nossa vida. Então, eu vou inclusive gravar outro vídeo agora, minha gente, me aguentem, porque agora vai ser vídeo, viu? Uma ideia atrás da outra de vídeo para gravar.
Mas eu quero falar especificamente sobre essa coisa de como, quando a gente olha um pouquinho para a nossa vida, a gente percebe que as situações aparecem, mas a gente já foi preparado para enfrentar essas situações, sabe? Se a gente olhar bem, a gente já tem recurso. As situações, elas chegam na hora que a gente está preparado para enfrentar. Então, essa é a mensagem que eu queria colocar nesse vídeo, compartilhar um pouco sobre como que foi essa semana, sobre todas essas coisas, né? Obrigada por estar aí, por assistir, pelas mensagens e vamos continuar aí trocando e compartilhando informações, porque acho que pode ser muito benéfico para mim e eu espero que também seja benéfico para outras pessoas. Bom, até a próxima então.